Por último, nós vemos aqui como a salvação, ela de fato é obra de Deus do começo ao fim. É obra de Deus do começo ao fim. Eu sei que muitos queridos irmãos, eles têm uma dificuldade muito grande quando chega nessa parte, não é? Porque a gente quer se sentir de alguma forma responsável. Mas pastor, eu sei que eu tomei uma decisão. Eu sei que eu tomei uma decisão. Eu gosto da ilustração que o meu sogro usa. Eu já devo ter contado aqui na igreja umas 30 vezes. Como eu não me lembro, então eu vou contar como se fosse a primeira vez. O pai da Minca, um pastor muito querido nosso, ele tem uma ilustração que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, imagine uma rua, né? Uma rua. E naquela rua tem uma casa com uma porta bem grande, aquelas portas altas de antigamente do interior, aberta. E em cima está escrito assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É um convite, aquele convite de Jesus que ele fez para todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí o pessoal está passando ali na frente. Passa um, olha ali aquela placa, diz, é um convite, mas eu não estou interessado, isso não é para mim, vai embora. Aí outro para, dá uma olhadinha assim, põe a cabeça dentro da porta, dá uma olhada, eu vou embora, não me interessa não. Aí passa um que lê aquilo ali e diz, mas espera aí, isso é para mim, eu estou cansado e oprimido. E ele toma a decisão de entrar. E ele entra por vontade própria, ele decidiu, ele tomou aquela decisão, ele entrou. Quando ele entra, ele olha para a mesma porta do lado de dentro. E do lado de dentro tem outra placa com outras palavras de Jesus que dizem assim, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. E aí você entende que você só decidiu porque o Pai lhe trouxe. E que se o Pai não tivesse lhe trazido, você nunca teria decidido. Foi a mão de Deus no seu coração, foi o chamado do Espírito Santo, foi a persuasão do Espírito Santo, falando ao seu coração, lhe convencendo de que aquele chamado é para você, de que você está cansado e oprimido, e que você precisa de Cristo Jesus. Somente aqueles que Deus chama é que vão obedecer e virão. E quando eles fazem isso, e que atravessam a porta, eles olham para trás, se colocam de joelhos e eles dizem, ó Deus, se não fosse o Senhor que me trouxesse, eu nunca teria entrado. Quando você está de joelhos, orando e agradecendo a Deus, como é que você ora? Você ora assim, eu me agradeço porque eu tomei a decisão, eu me agradeço porque eu usei o meu livre-arbítrio, e através do meu livre-arbítrio aqui estou salvo, eu me agradeço. É assim que você faz? Não. Todo crente de joelho entende a doutrina perfeitamente. Porque você vai orar dizendo assim, Deus, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, o teu chamado, se eu não colocasse aquela pessoa na minha vida, se os meus pais não me tivessem trazido para a igreja, se aquele meu amigo não tivesse falado do Evangelho, se o Senhor não tocasse o meu coração, eu podia ser um muçulmano num país árabe onde ninguém fala do Evangelho, podia ser um berbere no norte da África, um índio perdido lá no meio do mato, mas o Senhor me deu essa graça, essa misericórdia, Deus. Não é assim que você ora? Por quê? Porque a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Por isso que toda a glória é e sempre será dele. E é por isso que Paulo termina aqui falando do triunfo final de Cristo, a graça superabundante para a glória de Deus.